Dentre essas opções que o senhor nos deu, a fisioterapia foi citada e a gente leu bastante sobre a game terapia com o Wii Fit. O que o senhor conhece de possibilidade? Realmente funciona? Tem efetividade? Sim, sempre que, por exemplo, a pessoa tiver uma lesão vestibular, ou labiríntica, ou neuronite, por exemplo, em que há uma perda parcial ou total da função de um dos lados do corpo, né, do labirinto, é necessário que o outro assuma o funcionamento daquele que está lesado. E isso é feito desafiando o nosso equilíbrio. Então, ao contrário de certos tratamentos que se mandava a pessoa ficar na cama, não se mexer, enfim, hoje em dia a gente faz a pessoa se mexer tão logo possa. Você pode mexer só com os olhos, mexe com os olhos e depois vai indo, e com o corpo, e orientado então pelo método que for mais do conhecimento do terapeuta, né? A terapia associada ao videogame, o Wii, ela é muito interessante porque ela motiva as pessoas, é divertida e dá uma aderência maior ao tratamento fisioterápico, né? E essa fisioterapia pode ser feita por uma fono especializada em reabilitação vestibular, e também pode ser feita por um fisioterapeuta que tenha interesse nessa área. Então, ela estaria indicada aquelas sequelas de alguma doença que deixou alguma lesão. Já a vertigem postural paroxística, por exemplo, não teria assim indicação de tratamento com esses métodos, porque o reposicionamento em si já faz com que os sintomas desapareçam. E naqueles outros casos em que há lesões neurológicas, são já bem mais difíceis do seu tratamento, mas a fisioterapia aí tem um papel importantíssimo também, porque o pouco que se consegue, ou muito, vai depender justamente de tornar áreas saudáveis serem utilizadas no lugar daquelas que ficaram lesadas, né? E o que a alimentação pode ter a ver ou não com o equilíbrio? Muito café, muito doce? Sim. Uma das causas mais prevalentes, tirando essa que nós comentamos, e que causa vertigem, desequilíbrio, tontura, e pode causar também zumbidos, diminuição transitória da audição, seria aquela labirintopatia causada pela hipoglicemia reacional ou reativa. Isso funciona da seguinte maneira: o nosso organismo não foi preparado para comer açúcar refinado. E então, quando se usa o açúcar refinado, o cérebro e o pâncreas lá recebem uma estimulação muito intensa, né? E com isso há, em algumas pessoas, uma descarga excessiva da insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, e que vai fazer com que esse aporte calórico causado pelo açúcar, né, seja metabolizado, e às vezes em excesso, ou seja, a insulina, que deveria manter os níveis de açúcar num nível ideal, em torno de 80 miligramas por decilitro, ele pode cair a valores mais baixos, como 50, 40. E então, nesse momento, quando há uma hipoglicemia, né, que seria o contrário do diabetes, quando há uma hiperglicemia, o labirinto deixa de funcionar adequadamente, e a pessoa então fica com desequilíbrio, tontura, zumbido, perda de audição, dor de cabeça, tremor, sensação de frio, várias coisas. E uma das maneiras de se pensar que a pessoa está tendo isso é quando a pessoa costuma não aceitar bem o jejum, assim, que a pessoa, por exemplo, se passa da hora do almoço, da janta, ela se sente mal e desenvolve um quadro desse tipo. O excesso de café também é prejudicial, porque a cafeína, além dos efeitos ruins que tem sobre o coração, esses também ocorrem no labirinto. Então, muitas vezes, uma tontura não tão intensa como aquelas que acompanham os quadros que a gente falou antes, junto com o zumbido, por exemplo, pode ser causado por um excesso de uso de café. O excesso que eu digo seria tomar bem mais do que 3 cafezinhos por dia, que seria uma dose saudável, vamos dizer assim, né? Tomar 3 cafés por dia parece que é bom para a saúde, né?
E então deveria ser incentivado o consumo nesse nível, mas tomar cafezinho em excesso poderá causar problemas também, né? E o estresse é um fator importante? Ele desencadeia a labirintopatia? Sim, aí nós entramos na parte da vertigem fóbica, que a gente chama, né, em que a pessoa tem a tontura de uma forma, de uma ansiedade, tipo uma crise de pânico, assim. Muitas vezes isso acontece depois que a pessoa teve uma vertigem por um problema qualquer, pode ser uma VPPB, ou uma neuronite, ou uma crise de enxaqueca que deu vertigem, enfim, uma causa que já se resolveu até no passado, mas a pessoa só de pensar que pode ter uma crise dessa, ela acaba tendo, né? Então, é bastante ruim, porque o labirinto, não sei porquê, ele está ligado com esse núcleo neurológico que comanda a mobilidade intestinal, que nos dá náuseas e vômitos, que eu não vejo fisiologicamente nenhuma relação com isso, né? E ele está ligado também com a área das emoções, a área do medo. Então, a pessoa, quando está com uma crise dessas, ela tem muito medo, né? Então, assim como a crise provoca o medo pode provocar a crise. Então, tem muitas pessoas que, pela ansiedade, por coisas que podem ser enquadradas como crise do pânico, têm, então, a vertigem e o desequilíbrio. É bastante frequente isso também no consultório, mas não tanto quanto se imagina, porque recentemente, a semana passada mesmo, uma senhora que o colega, depois de meses lá sem conseguir resolver o problema da paciente, mandou ela para o psiquiatra, sabe? Ela não aceitou bem a recomendação e ela realmente não tinha por que aceitar, porque ela tinha uma VPPB que não tinha sido diagnosticada, sabe? Aí foi um horror, né? Porque ela não se convenceu, acabou indo numa segunda opinião, né? Mas a pessoa acaba ficando, assim, secundariamente meia pirada mesmo, né? Então, parece que o desequilíbrio emocional que segue a vertigem, às vezes pode ser confundido como a causa dela, né? A gente tem que ter bastante cuidado nisso aí. E muito importante que o senhor citou o fator emocional, né? Porque muitas pessoas vêm para o exame e dizem o exame da tontura piora a tontura? Não. O exame pode causar tontura, né? Porque nós vamos mexer com o labirinto, é bastante frequente. Agora, aquela tontura forte que deixa a pessoa bem desconfortável, ela não é tão frequente, não é todo mundo que faz. A maioria se surpreende que não se sentiu tão mal quanto imaginava que se sentiria pelos comentários e pela fama que tem o nosso exame, né? Então, o que eu costumo comentar nos cursos que a gente tem feito é que o que vai causar mais ou menos tontura é a hipersensibilidade que a pessoa tem, né? E também a temperatura do nosso estímulo, né? Quanto mais afastado da temperatura corporal, maior vai ser a tontura. Então, existe um padrão estabelecido de tantos graus por tantos segundos e a vertigem esperada é uma vertigem que não é tão ruim, né? Nós temos recomendado hoje que alguns pacientes, por exemplo, os que têm enxaqueca, né, os que são muito ansiosos e os que vêm falando que têm medo, né, de passarem mal, que nós iniciemos o teste com estimulações mais fracas, né? Porque se a estimulação não for efetiva, não produzir a resposta esperada, a gente pode ir para o nível normal e fazer sem medo de deixar o paciente bravo com a gente, né? E naqueles casos em que a gente vê que está estimulando, teria que ser 1 minuto e a pessoa já com 40 segundos já está tonta e você vê que já tem o movimento ocular que se espera em resposta àquela estimulação, que se chama nistagmo, né? Por isso que o nome do exame chama-se vectoeletronistagmografia, que registra graficamente o movimento dos olhos com essas características, né?
a gente pode interromper ali antes de completar o tempo, tomando cuidado sempre que depois no outro lado a gente faça exatamente a mesma, porque a maioria das análises vestibulares são feitas comparando um lado com o outro. O valor absoluto tem um significado não tão importante assim. E tem algum fator genético na labirintopatia? Sinceramente, eu acho que deve ter, né? Mas eu não costumo assim perguntar assim se na família tem caso de labirintite e tal, porque normalmente não é isso que vai fazer o diagnóstico, e sim os sintomas, a forma de instalação, apresentação, evolução, associação com outras coisas é que nos vai dar o diagnóstico. Uma história familiar por exemplo, que a mãe teve, é muito frequente, por exemplo, na enxaqueca, né? A enxaqueca, assim, que são aquelas crises de dor de cabeça, que duram mais de 6 horas, que se acompanham de náuseas, vômitos, muitas vezes intolerância ao som forte, à luz, e que a pessoa não consegue, por exemplo, viajar no banco de trás do carro, que tem enjoo, que vomita, que fica tonto, ou quando vai viajar de ônibus também sente isso e não consegue ler quando está viajando. Isso aí sim, isso aí faz parte tem uma hereditariedade muito grande entre as mulheres. A enxaqueca é muito rara no homem e bem frequente na mulher. Então, o fato de que, por exemplo, uma criança que tem lá seus 7, 8 anos de idade e começa a ter crises de vertigem, com desequilíbrio, náuseas, vômitos, se a mãe tem enxaqueca, aí é um fator que nos pode remeter a uma forma de enxaqueca vestibular que está começando na criança, que ainda não começou a dar dor de cabeça. Então, nesse sentido, assim, de avaliar a presença ou não de enxaqueca na família, é interessante o antecedente, né? Porque seria, então, as labirintites, né, entre aspas, que acompanham a enxaqueca. Essas têm uma história nitidamente familiar e geneticamente determinada, né? E o senhor citou que a VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna, tem cura, né? Tem outras que têm cura, todas têm cura, não tem cura para algumas? Sim. A neuronite vestibular, por exemplo, vamos dizer, ela dá uma vez e depois ela não dá mais. Então, vamos dizer assim, ela pode deixar o labirinto sem função ou com função parcial, e com o tempo a pessoa não vai ter mais tontura por causa daquilo ali, porque dificilmente tem uma segunda crise de vertigem. A VPPB, ela tem cura no seguinte sentido, que a pessoa fica sem sintomas, né? Mas nada impede que dali uns anos ela volte a ter os mesmos sintomas. Mas aí, se o diagnóstico foi feito, ela não vai depois perder tanto tempo entre começar a sentir os sintomas e fazer o diagnóstico e começar o tratamento que resolve, né? Então ela pode ter recaídas, às vezes tem num lado, depois tem no outro, ou às vezes dá nos dois também. São várias situações que podem ocorrer. E a enxaqueca, por exemplo, ela pode ser controlada também com medicamentos que previnam as suas crises. Então, a pessoa pode, geralmente com a maturidade, as pessoas que têm enxaqueca acabam deixando de ter, né? Então, é uma das poucas coisas que melhoram com a idade, né? Então, é a enxaqueca que acaba desaparecendo. Então, com isso, as vertigens relacionadas com ela também desaparecem. E tem coisas causadas por tumores também, que são mais raras, né? Essas pela esclerose em placa, que tem tratamento, e a remissão dos sintomas ou não é que vai dizer se houve a cura ou não, né? O fato é que não se admite mais hoje em dia que pessoas fiquem tomando medicamentos contra a tontura anos e anos e anos e anos a fio, dizendo que tem labirintite, né? É que nem aquelas pessoas que dizem: minha sinusite, hoje eu não posso sair no sol que me dá uma dor de cabeça, a minha sinusite está me incomodando. Então a pessoa acha que quando fez uma sinusite,
fica com sinusite pro resto da vida, como se fosse uma marca, assim. A labirintite, tem muita gente que acha assim também. Tem gente, faz uns 10 anos que eu não tenho mais tontura, mas eu não tenho medo de parar de tomar o remédio. E a gente sabe que o excesso de medicação, que seria o super tratamento, ele só não só traz poucos benefícios à pessoa, como pode trazer problemas de efeitos colaterais de medicamentos, essas coisas tudo que você sabe hoje, que não se deve tomar remédio sem realmente precisar, né? Sem indicação médica, né? Com certeza, né? Nesse ponto, a orientação do médico é muito importante. E tem como prevenir só a enxaqueca vestibular ou tem outras que a gente pode prevenir? O que a gente pode fazer para não ter uma crise de tontura? Pois é. Vamos supor assim, aquelas que são decorrentes da hipoglicemia, né, você pode realmente prevenir fazendo a dieta fracionada de 3 em 3 horas. Então, comendo pouco com mais frequente. Aquelas causadas pelo excesso de cafezinho ou pelo tabagismo mesmo, poderiam ser, que é uma outra causa de tontura que a gente não comentou, poderiam ser controlados ou desaparecer com a cessação desse hábito exagerado de café ou pelo fumar, né? E a VPPB não tem, às vezes as pessoas me perguntam, Tony, agora